ou eu tenho para falar, para não me empolgar e atrapalhar o seu segundo momento, né? Eu coloquei em média de uma hora e alguma coisa, assim, aí fica à vontade. Certo. E o meu Ah, assunto outro também não é muito longo, né? Eu já comecei a falar aham, isso para a gente encerrar esse primeiro momento, então fica à tá bom. vontade. Eu não vou preparar slide, eu vou até desligar a câmera só para ver que eu estou de fato aqui, porque minha internet não ajuda muito às manhãs, né? Ela só funciona bem à tarde. E mas vou falar um pouco linhas gerais, né, trazer um pouquinho dessa visão do economista, né, que é a minha formação, né, conforme a Nath falou, sou professor lá da administração pública, mas eu sou formado em economia, né. Tenho graduação, tal como a professora Natália também, né, mestrado em economia e atualmente doutorado também em economia na Universidade de Uberlândia. Trabalho mais na linha de finanças, porém nas finanças públicas, né, na economia ecológica e meio ambiente. Então, já falar um pouquinho sobre a economia, especificamente a economia alagoana, né? Nesse cenário aí recente e mais recente ainda. Como assim? Primeiramente, falar em como hoje está contextualizada a economia alagoana aí nos últimos 5, 6 anos, né? Que é um período de crise que caracteriza, né, a economia alagoana nos seus principais aspectos, dando uma ênfase maior ao setor empresarial, que é o objetivo da aula de vocês, né, na nossa aula hoje, e também falar um pouquinho desse cenário pandêmico, né, esse cenário de 2020 para cá, que foi o cenário que nós estamos atravessando aí da pandemia, e como isso vem influenciando aí a nossa situação. Na sequência, a gente abre para falar para perguntas, discussões, etc. e tal. Vamos lá. Como nós falamos, né, de ciência econômica, né, de economia, né, eu me lembro que meu primeiro estágio de docência foi no curso de administração pública na disciplina de introdução à economia, na administração de empresas aqui na UFAL, né, no Campos Simões. A gente fala muito sobre os agregados, né, o que são os agregados macroeconômicos, né, como é que, né, a gente faz para mensurar a atividade econômica. E aí vocês devem se recordar lá na introdução da economia, né, existe uma série de agregados macroeconômicos que dão um diagnóstico, né, nos dão indicadores e dados acerca do funcionamento da atividade econômica. Os mais famosos, né, indicadores ligados à balança comercial, exportações e importações, indicadores ligados à atividade socioeconômica, como o IDH, por exemplo, certo? Que, embora tenham algumas limitações, nos fornece um diagnóstico interessante acerca do nosso funcionamento, né? Então, trazendo isso para a nossa realidade local, né, qual a situação econômica de Alagoas, né? Como a gente sabe, né, a gente estuda lá na formação histórica, né, do nosso país, né, nas aulas de história, tanto no ensino médio como algumas disciplinas, pelo menos na área de economia, de formação econômica, formação histórica, ou até mesmo para os que são interessados por esse tema, sabe que nós temos uma influência muito grande, né, que perdura aí alguns séculos, que é justamente a atividade sucroenergética, né? Antigamente açucareira, depois sucroalcooleira, né? E hoje em dia a gente chama de sucroenergética, porque também tem a geração advida aí do processo produtivo da colheita, né, da produção de cana-de-açúcar, colheita, queima e atividade nas usinas. Então, do ponto de vista econômico, né, essa herança ela ainda perdura aí na nossa realidade até hoje no século XXI. Embora o setor sucroenergético ele tenha perdido um certo protagonismo ao longo dos últimos 30 anos, né, com a diminuição da produtividade, uma concorrência com outros estados brasileiros mais eficientes, ainda existe uma influência muito grande do setor sucroenergético. Então, quando nós falamos sobre a economia alagoana, existe um peso muito grande no setor industrial dessa atividade produtiva. Então, no agregado do PIB, por exemplo, né, nós temos lá, na participação tanto da indústria quanto da participação da agricultura, a influência da produção da cana-de-açúcar. Isso é uma realidade ainda nos dias atuais, né, como eu vou falar para vocês um pouco mais na frente, que nós falamos um pouco sobre o setor externo, mas é necessário a gente fazer esse paralelo, né, e fazer essa ênfase a esse segmento. Outro segmento, né, que com maior participação, não só em Alagoas, mas no Brasil como um todo, é a participação do setor de serviços, né? Hoje nós temos uma economia capitalista muito focada no setor de comércio e serviços, certo? Então, a economia alagoana ela também não foge atual dessa realidade,
tal como os outros estados brasileiros. A grande diferença é a participação, né, o montante do setor de serviços no âmbito da participação econômica de Alagoas. Então, em linhas gerais, nós vamos analisar o comportamento da variável econômica, né, crescimento econômico, né, que seria o PIB. Nós teríamos o setor agropecuário, de extração mineral, certo? Tendo aí a produção de cana-de-açúcar e outras culturas também aqui no estado, como, por exemplo, a mandioca, a laranja, né, no Vale do Mundaú, milho, feijão, dentre outras, certo? O setor industrial, que tem a própria indústria sucroenergética como principal participante, né? Seguido da indústria química e outras atividades industriais, mais em menor escala, e o setor de comércio e serviços, né? Onde entra o próprio setor de comércio, varejista, né? Varejista de pequeno e grande escala, o setor de administração pública também tem uma participação nesse segmento, e os demais setores de serviços. Tanto de valor ou de menor valor agregado, né? Quando eu falo maior valor agregado, por exemplo, os serviços da rede hoteleira, né, dos resorts, de serviços de luxo. E de menor valor agregado é o comércio popular, o comércio de bairro, né, formalizado, os MEIs. Então, esse é, digamos assim, um raio-x geral da economia alagoana. Trazendo aí a nossa análise para o período mais recente, dos últimos 5 anos, né, como é que hoje está caracterizada a economia alagoana, né? Após 2015, a economia brasileira ela vem atravessando uma série de crises, né? Tanto do ponto de vista político, institucional também e, consequentemente, econômico, né? Nós tínhamos um modelo econômico que aí advém desde da primeira década aí do século XXI, né, no período Lula, que ele foi entrando em esgotamento, ainda se perdurou no primeiro mandato da Dilma. Nós temos aí uma série de indicadores econômicos que nos mostram que a economia alagoana ela vem apresentando resultados decrescentes, sobretudo na análise do PIB. Para termos uma ideia, né, de 2015 até agora 2020, a atividade econômica, especificamente do Nordeste, nos anos de 2015, 2016, 2019 e muito mais abruptamente no ano de 2020. Até o período acumulado de 2020, até mais ou menos junho, né, nós temos aí só nesse último ano que passou agora uma queda de 7,4% no produto interno bruto acumulado do Nordeste. Certo? Quanto à economia brasileira, apresenta dados de uma queda de 4,3%. Óbvio que a gente está falando aí dos estados nordestinos, né, que apresentam aí assimetrias, não são homogêneos. Né? Você tem Bahia, Pernambuco, Ceará, que apresentam uma dinâmica econômica maior, e Alagoas, Piauí, né, Sergipe, Sergipe pela extensão territorial, que apresentam dinâmicas diferentes. Mas é possível ver o quanto isso influencia na nossa realidade. E Alagoas, né? Alagoas, trazendo os resultados de Alagoas, quando a gente analisar a variação do PIB de 2015 até 2020, né, dos últimos 5 anos, Alagoas apresenta diminuição no ano de 2015, na ordem de 2,9%, seguido de uma nova queda de 1,4% em 2016, um acréscimo de 3,3% em 2017, seguido de outro acréscimo menor de 1,7% em 2018, uma nova 4% do PIB em 2019 e uma queda mais abrupta de 7,3% agora no ano de 2020, né, de 2019 para 2020. E o que é que explica, né, essa queda, sobretudo aí, essa queda do último ano? Né? Um ambiente de incerteza causado pela própria situação, né, da Braskem, que diminuiu a produção, a própria Covid-19, a partir de março do ano passado, né, que influenciou mais, de forma mais abrupta, essa diminuição da atividade econômica alagoana, devido ao grau de incerteza, né, devido ao fechamento de vários setores comerciais, como o setor de turismo, por exemplo, e a rede de varejo. Isso influencia muito, né, a própria diminuição no consumo de combustíveis também, etc. e tal. E, com isso,
né, todos os segmentos sentiram. E isso é um dos fatores que mais explica essa diminuição significativa aí de 2020 de 7,3% aqui em Alagoas, né? E algo que só pode ser recuperado, né, do ponto de vista econômico aí nos próximos anos, né? A gente provavelmente nesse ano de 2021 aí, na situação que nós estamos atravessando agora esse mês, né, com um novo aumento no número de contaminação, né, novas fases laranja e vermelha agora no Agreste Sertão, e na iminência de ter um novo lockdown. Então, com isso aí, o próximo ano, esse ano de 2021, né, que nós vamos ter os dados no ano que vem, também vai mostrar resultados não muito animadores e desafiadores aí para a economia alagoana, certo? Só para contextualizar, né, para ilustrar, né, houve uma diminuição do consumo de combustíveis, né, de 7,5% no ano passado, mais ou menos até setembro, que é onde eu tenho o dado mais recente, de energia elétrica de 8%. Só a movimentação de passageiros diminuiu 66,4%, né? E, consequentemente, a queda na arrecadação estadual do ICMS e dos outros tributos. E o crescente aumento no nível de desemprego, né? Na ordem de 20% até outubro de 2020. Certo? Mesmo com o auxílio emergencial, mesmo com os dados de auxílio emergencial e essa injeção de renda, né? Isso não foi suficiente para amortecer aí a nossa situação econômica, né? O que é que explica isso? O que é que explica o fato da gente sentir tanto, né, comparado com os outros estados, esses efeitos aí, né? Afinal de contas, não houve problema de pandemia apenas aqui em Alagoas, mas em todo o Brasil, né? A grande questão é a seguinte, né? Nós temos aí um setor produtivo fortemente ligado ao setor de comércio e serviços, porém, setor de comércio e serviços, na grande maioria, informal. Então, isso tem um impacto diretamente no nível de produtividade. Nós não temos um setor industrial com alta concentração, né? E também que funciona de maneira sazonal. Toda a dinâmica dos estados, dos municípios, do estado, né, dos municípios alagoanos, ela é fortemente ligada ainda ao período de safra, né, da produção de cana-de-açúcar, quando você tem o período de colheita, né, e safra, você tem uma injeção grande de renda nos municípios, isso aumenta a dinâmica. No período de entre safra, você tem uma diminuição tanto no montante de trabalhadores contratados, quanto também na dinâmica dessas cidades. E nesse cenário que já é tradicional, né, já é corriqueiro, que já vem sendo falado aí nos últimos anos, desde quando eu comecei a estudar economia, quando se tem uma pandemia, né, um caos sanitário, que é isso que nós estamos atravessando, isso só complica mais a situação, né? E isso é nítido, por exemplo, quando nós colocamos os indicadores aí de trabalho e de rendimento, né? De 2019 para cá, cresceu o número do índice de população economicamente ativa, PEA, né, desempregada, sem ocupação, desocupada, aumentou de forma significativa, né, diminuiu o índice de pessoas empregadas, tanto no setor privado, quanto também nos demais setores, mais fortemente no setor privado, certo? E uma coisa até interessante, né, também diminuiu o número de trabalhadores informais contabilizados, né. Você poderia ter tido uma tendência ao contrário, a população ficou desempregada e foi buscar trabalho no trabalho informal, né? Nem isso, né? Com o próprio fechamento causado pela pandemia e a própria diminuição da atividade econômica também diminuiu o índice de informalidade, certo? Isso dentro de um cenário também que remunera mal, né? O rendimento médio dos trabalhadores alagoanos, né? Que é a média salarial que é paga aos nossos trabalhadores, ela é menor do que a média do Nordeste, menor do que a média brasileira, né? E bem menor do que a média de São Paulo, que seria o indicador, né? Enquanto, por exemplo, a média salarial do último trimestre de 2020, aqui em Alagoas, foi de R$ 1.543, o Nordeste ultrapassou R$ 1.700, o Brasil R$ 2.500, né? E São Paulo ultrapassou os R$ 3.300. Por quê, né? Quais são os fatores que explicam isso, né? Nossa mão de obra ela não é tão especializada, certo? Ela tem baixo índice de escolaridade, consequentemente, ela acaba tendo uma remuneração média menor. E a própria oferta de trabalho aqui no estado também não é uma oferta, digamos, especializada, né? É uma oferta de baixo nível de especialização, certo? Embora você tenha alguns segmentos que apresentem indicadores positivos, né?
que vem aumentando a capacitação, como, por exemplo, o universo aí da produção sucroenergética, né? Hoje você sai a figura do cortador de cana e vem entrando fortemente a figura do operador de colheitadeira, né? Que é aquele cara que fica dentro do caminhãozinho fazendo a colheita da cana. Isso é uma mão de obra mais especializada, mas com remuneração maior do que o do cortador, mas ao mesmo tempo não tão grande, né? Tão suficiente para equilibrar ou equalizar essa conta, né? Então, grande parte e meio, né, R$ 1.500, certo? Que é o contingente maior, seguido dos contingentes de maior nível de rendimento, mais ligado principalmente ao setor público municipal, público estadual e público federal. Dando continuidade em relação ao setor externo, né? Vou falar um pouco sobre o setor externo alagoano. Um dos indicadores do setor externo, assim, mais relevantes, é justamente a balança comercial, né? O saldo de exportações versus ao saldo de importações, né? E qual é o segmento que corresponde mais especificamente nesse setor, né? Mais uma vez falando, 80% na nossa pauta exportadora, né, é ligada ao setor de sucroenergético, de cana-de-açúcar, né? Açúcar demerara, dentre outros produtos que são exportados aí para diversos países, sobretudo no lado asiático, né, do mundo, né, no bloco asiático. Outros açúcares de cana, que é uma classificação aí do MIDIC, do Ministério de Comércio Exterior, ele corresponde aí a mais de 80% do percentual que é exportado aqui em Alagoas, né? Seguido de civil, né? Ladeiros e placas, né? Que é produzido ali naquela região do industrial lá de Marechal Deodoro, certo? Tabaco e produtos oriundos aí da exploração do sal-gema. Então, mais de 80%, chegando até 85% em alguns anos, ultrapassando 90%, como foi em 2017, é fruto aí da produção. Então, conforme a sazonalidade, né, desse setor, ela vem ocorrendo, e a própria diminuição da dinâmica, isso influencia diretamente aí na balança comercial brasileira e na balança comercial alagoana. Uma prova disso é quando nós analisamos aí os dados do segmento do comércio exterior alagoano. Vem apresentando uma diminuição ao longo aí dos últimos 5 anos, e além disso, mais especificamente em 2020, né, o saldo de exportações ele foi bem menor quando comparado no acumulado dos anos anteriores, certo? Então, nós temos aí um nível de exportação que em 2011, por exemplo, chegou a 1.370 milhões de dólares, né? Um pouco mais de $1 milhão. Ele hoje, né, no último ano, chegou apenas a 348 milhões. Enquanto o nível de importações ele apresenta uma tendência meio que constante, né? E isso impacta diretamente nos outros setores que eu analisei anteriormente, né? Setor de mão de obra contratada, né? O setor de produtividade, né? Os indicadores de PIB, etc. E tal. Em relação às empresas, né? Em relação aí às organizações empresariais, quando nós trabalhamos analisar a dinâmica econômica das empresas, do ponto de vista estritamente econômico, nós utilizamos algumas proxies, né, que são alguns indicadores que nos dão digamos assim, uma ilustração de como o setor está funcionando, né? Por exemplo, o consumo de energia elétrica. O consumo de energia elétrica ele serve para nos mostrar se, quando ocorre um aumento por segmento, a produção ela está aumentando. Ou seja, se o consumo de energia elétrica industrial cresceu, significa que a indústria está produzindo mais, né? Do setor comercial cresceu, significa aí que eu estou tendo um aumento aí nas atividades comerciais. E assim, e por aí, ele caminha. Quando nós analisamos aí o consumo de energia elétrica industrial nos últimos 5 anos, nós observamos aí uma diminuição no montante acumulado, certo?
e, sobretudo, de 2015 para cá. Né? Quando nós, em 2015, a gente tinha uma média aí de 2,056, né? Gigawatts da hora, né? Consumido pela indústria, né? Só em 2019 a gente diminuiu aí pela metade, um pouco mais de 1.000 gigawatts. E o setor comercial também apresenta aí esses indicadores, né? Ou seja, nós temos aí, através dessa proxy, né, a situação aí confirmada de diminuição no nível de produção. Ou seja, a gente vem produzindo menos, consequentemente vem consumindo menos energia, certo? Trazendo um pouquinho a realidade para o setor empresarial, né, do comércio e de serviços, né, e o setor também informal, a Alagoas ela apresenta a seguinte situação: grande parte da população empresarial alagoana é formada de micro e pequenas empresas, né, o famoso MEI, né? Então, 62% das empresas ativas até julho era composta aí dos microempreendedores individuais, né? Seguido das micro e pequenas empresas, 25%, e das empresas aí de pequeno porte, de 5%. Logo, o setor empresarial brasileiro, alagoano, ele é formado de forma significativa aí por micro e pequenas empresas e, sobretudo, pelos empreendedores individuais, né? Que contemplam uma série de atividades, né? Desde o pequeno artesão ao comerciante de bairro, né? Nos bairros populares ou de Arapiraca, passando também por alguns empreendedores ambulantes, né, que trabalham no centro das cidades e dentre outras atividades. Então, do ponto de vista empresarial, né, são esses pequenos comércios que dinamizam o nosso estado, né, sobretudo a nossa capital, Maceió. E quais seriam as atividades econômicas mais intensivas, né, de empresas, com maior contingente de empresas, segundo a JUSEAL? Grande parte é formada do setor de comércio e serviços. Né? 46% das empresas por atividade econômica, que até junho do ano passado, ela é formada aí pelo setor comercial, seguido de 36% do setor de serviços. Né? Na sequência, 10% do setor de alojamentos, né? Pousadas, hotéis, dentre outras empresas nesse segmento, e 8% seguido da indústria, né? Dessa indústria aí, você não contempla grandes empresas, grandes setores industriais, né? Por exemplo, padaria, ela é classificada como indústria. Então, aí, desses 8%, você coloca aí as padarias, que são pulverizadas em vários bairros, várias localidades, né? Tem que ter uma padaria, que é um produto essencial na cesta de consumo das famílias. Então, ela entra aí como indústria. Então, esse setor de comércio e serviço, né, que dinamiza a nossa economia, né, que é responsável pelo maior contingente de empresas, pelo maior número de pessoal empregado, certo? E também corresponde de forma significativa na nossa arrecadação estadual, né, através do ICMS, e municipal através do ISS. Mas não é o comércio, digamos, grande, né, o comércio ampliado, né, é o comércio varejista e o comércio varejista de pequeno porte, certo? E aí, alguns de vocês podem fazer o seguinte questionamento: mas, professor, o setor de turismo também não é tão importante aqui? Os principais destinos turísticos aqui do Brasil, né, que eu vou falar também no mundo. Sim, o setor turístico ele não pode ser desconsiderado na análise do setor econômico de comércio e serviços de Alagoas, né? Porém, com a própria situação da pandemia, né, e nesse período de crise pós-2015, ele também foi fortemente afetado. Sobretudo, mais recentemente, que além da pandemia, né, o dólar ele vem crescendo de forma bem considerável nos últimos anos, né, já está batendo aí um pouco mais de R$ 5. Em alguns casos, aí, nos últimos dias, chegou a um pouco mais de R$ 6, né, devido à oscilação do nosso câmbio, que é flutuante. Então, no setor turístico, utilizando a ideia da proxy também, né, um dos indicadores que mostra essa dinâmica é o movimento aéreo alagoano, né, dado pela seguinte situação. Quando nós analisamos dados de entrada e saída de passageiros, né, tanto do ponto de vista ligado ao setor profissional, né, viagem a trabalho, como também viagem a lazer.
Só que aí, segundo algumas pesquisas, não me recordo agora de um investigador, salvo engano da CVC, grande parte do número de passageiros que vem para o nosso estado, salvo engano, mais de 60%, é ligado ao turismo, ou seja, são turistas que vêm, desembarcam aqui no aeroporto Zumbi dos Palmares, com destino aí aos principais praias e hotéis aqui da capital, Maragogi, dentre outros estados, né? Quem já veio, por exemplo, já pegou voo de madrugada, ou já pegou muito voo da empresa Gol, já deve ter observado, né? Quando embarca, você tem uma série de pessoas com aquele chapéu, né? Com aquelas roupas ainda de praia, e quando volta, o pessoal já vem com aquela animação. Eu sempre viajava muito na época do doutorado aí, até 2018, 2019, sempre percebia isso, né? O pessoal chegava com aquela animação, que a animação que estava vindo de férias, né? Era a minha que vinha cansado, com saudade da família, né? Então, o setor turístico, quando nós analisamos aí a proxy do movimento aéreo, né, ele mostra claramente a dinâmica e como ele cresceu aí nos últimos anos, né? Só para ter uma ideia, de 2007 até 2019, né, o número de passageiros aumentou em mais de 1 milhão de unidades, ou seja, mais de 1 milhão de pessoas eles estão pela própria dinâmica do setor turístico alagoano, causado pela divulgação dos pacotes, né, para Alagoas aí nas grandes feiras internacionais, bem como o trabalho, né, do setor público aqui turístico na divulgação, né, acordos com linhas aéreas que desembarquem aqui no nosso estado. Esse esforço, né, que é bem mais significativo aí nos 20 anos, ele vem trazendo resultados positivos. Porém, de 2015 para cá, ele também apresentou uma diminuição aí no número de novos hóspedes assim no nosso estado. O movimento aéreo ele diminui, sobretudo aí de 2015 para cá, embora tenha um ligeiro aumento aí em 2018, né, que é quando justamente o dólar começa a subir, e aí muitas pessoas trocaram aí as viagens internacionais pelas nacionais, né, pela questão do câmbio, como também o número de leitos disponíveis aí na nossa rede hoteleira, né. Em 2008, para termos só uma ilustração, eram 13.800 leitos, né, e aumentou para 20.955 leitos, aproximadamente em 2013. Em 2018, nós chegamos aí a 31 mil leitos. Então, novos hotéis, novas pousadas, né, novas formas de acomodação. E aqui eu não estou considerando nem, por exemplo, o processo do Airbnb, né, que ele também é significativo, e nas análises de conjuntura, eu acho que quem estuda o setor turístico deveria colocar, porque ele vem sendo muito utilizado, né, já utilizei algumas vezes, e ele também é uma proxy interessante para analisar o movimento turístico. Então, em Alagoas, trazendo aí o cenário já pandêmico, né, falando só do ano passado para cá, tal como os demais destinos turísticos aqui do Nordeste, mas dentro da mesma média, né, uma diminuição de variação aí de 60% a 70% em todos os estados nordestinos, né, mais especificamente em Alagoas, o número de embarques caiu aí cerca de 64% e o de desembarque diminuiu cerca de 66%. Então, nós estamos dentro da média aí desse setor turístico, no que se refere ao impacto da Covid no segmento, né? Com o fechamento dos hotéis e das pousadas, pelos decretos governamentais, né? As possíveis remarcações, isso aí só aqui do estado, mas do Nordeste como um todo. Dando continuidade, pessoal, falando um pouquinho assim, em linhas gerais, sobre o setor da indústria e da agricultura, né, da agropecuária e extração mineral, a nossa participação no que diz respeito à produção agrícola, né, excluindo a cana, é tão significativa, certo? Ao ponto de influenciar tão diretamente a nossa dinâmica, né? Que fatores explicam isso? De um lado, a nossa produção agrícola, fora, né, excluindo a cana-de-açúcar, ela tem um baixo índice de formalização, que dificulta aí a questão dos indicadores, e a produção ela é muitas vezes focada para o consumo interno, e não suficiente para o consumo interno. Ou seja, nós produzimos o inhame, a batata, consegue atender nem a nossa demanda, né? Se vocês tiverem a oportunidade de conversarem com um atravessador, né, que é o que abastece, por exemplo, as feiras, que são os grandes canos de escape da produção
do comércio agrícola varejista aqui em Alagoas, vocês vão ver que grande parte da produção ela vem de Pernambuco, vem da Paraíba, vem aqui do nosso vizinho aqui, Sergipe, da Bahia, né? Então, nós basicamente somos apenas canais, nós apenas atravessamos aquilo que é produzido nos outros estados, né? Quando os indicadores do IBGE, lá da pesquisa da agropecuária municipal, nós abrimos esses dados, a gente mostra que realmente a produção aqui no estado não é significativa, né? Tirando a produção da cana-de-açúcar, né? Que aí dessa, sim, tem um nível maior, né? Afinal, são cerca de 320 mil hectares de cana-de-açúcar, né? E isso corresponde a grande parte, grande percentual do número de área, né, agricultável, né, de área agricultável que o Estado possui, disponível aí para as plantações. Vem havendo alguma mudança nesse cenário? Sim, né, o próprio setor da produção de cana-de-açúcar, ele vem diminuindo aí de forma significativa a sua participação no nosso contingente agrícola, né, porém esse processo ele não é tão rápido assim, embora tenham fechado aí, nós temos quase mais de 30 usinas na década de 1980, hoje nós temos um pouco mais, quase 10 usinas assim operando, né? Mais as cooperativas também que reabriram algumas plantas, mas essa dinâmica de diminuição das terras aí ainda não se apresenta de forma significativa nos dados secundários disponíveis pelo IBGE, por exemplo. Grande parte dessas terras das usinas que eram ou de próprio domínio, né, de propriedade das usinas, ou eram de plantadores independentes que vendiam as usinas, muitos trocaram a atividade pela pecuária, certo? Tem tido um esforço aí na produção de eucalipto, mas ainda não apresenta resultados significativos, pelo menos os últimos disponíveis, e a agricultura familiar, ela ainda é pouco intensiva em terras, né? Ela utiliza pouco contingente de terras aí agricultáveis e ainda não apresenta resultados tão fortes, tão significativos, né? Né, eu fazer um parêntese aí, né, falei muito sobre o setor do ciclo energético, mas também temos, além da questão da pandemia também, né, a questão do afundamento dos solos nos bairros Pinheiros, Pomparto, Mutange, né, e Bebedouro, e o fechamento de uma das plantas que estão diretamente, né, conforme os dados oficiais envolvidos com isso, né, que é aquela planta da Braskem ali localizada no bairro do Mutange, e com isso o segmento, né, do setor químico, ele apresentou uma certa diminuição devido ao fechamento de uma planta, mas que vem sendo compensada aí pelas outras plantas da Braskem localizada ali na região de Marechal Deodoro, né? Essa cadeia ainda ela apresenta um nível de importância econômica no estado significativo, tanto do ponto de vista da arrecadação também, quanto percentual na balança comercial de exportação e mão de obra empregada, certo? Mas as próprias ações aí da organização e também a diminuição na produção vem trazendo vem trazendo resultados, né? Conforme aí o próximo desse ano, nós teremos aí os indicadores que vai mostrar isso de forma mais clara, mais efetiva. E aí, Nath, eu encerro a minha fala agora, né? 42 minutos, acho tempo que você colocou aí disponível para a gente abrir para perguntas e questionamentos. Obrigada, professor Anderson. E aí, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Queria pontuar alguma coisa? Eu tenho uma dúvida, Anderson. Assim, entendi o que você comentou, né, dos dados como estão. O que você faria nessa atual situação, né? A gente está numa iminência de um lockdown agora, né? A gente está na fase laranja, o Sertão e o Agreste já estão na fase vermelha. Que recomendações a gente pode dar, por exemplo, para os empresários, né? O que estratégias o governo pode dar? Nath, deixa eu te interromper. Eu só ouvi até o que eu faria nessa situação, aí cortou. Aí tá. Retoma aí. Deixa eu falar novamente. Eu estou dizendo que o governador ontem emitiu uma outra medida, né, de reestruturação. Alagoas agora tem locais que estão na fase laranja e outros na fase vermelha. E aí eu queria saber que medidas governamentais podem ser adotadas para reduzir esses efeitos, né, para as empresas, né, que vão ter toda
a sua agenda redefinida, né? Pode ter alguns impactos econômicos também por esse nova programação, né, que vai estar diante das organizações. Quais são as medidas que o governo pode adotar para minimizar esses efeitos? Vamos lá. De fato, né, o governador anunciou ontem mudança de um protocolo, dado o número de internamentos e disponibilidade de UTIs, né, já ultrapassou 81%. Bem, eu veria veria a situação do ponto de vista local, né, que é o que o governo pode fazer dentro das suas competências federativas, e o que ele pode fazer junto aos outros governadores em relação ao poder de influência e o poder de fala, né, junto ao governo federal. Do ponto de vista local, né, talvez um processo aí de tributária para os segmentos mais atingidos seria uma alternativa. Isso aí não é fácil de fazer, isso impacta de forma significativa aí na arrecadação do Estado, mas eu acho que dentro das competências federativas é um pouco que o Estado pode fazer, né? Tentar isentar aí alguns tributos estaduais, né? E aí talvez uma parceria junto à Prefeitura Municipal, dado que Maceió, de fato, é o estado o município mais dinâmico aqui de Alagoas, no setor de comércio e serviços, então seria aí uma alternativa, né? Tentar algum processo de isenção aí tributária durante esse período, principalmente se as regras de isolamento, lockdown e de fechamento ficarem mais rígidas, né? E do ponto de vista aí de parceria junto ao governo federal, tentar influenciar e tentar, digamos assim, lutar pela questão do auxílio emergencial, né? Que se mostrou uma alternativa mais factível pelo governo federal, né, já aprovada, né, tenha trazido aí um novo auxílio emergencial de R$ 250, talvez aumentar esse valor, dentro das limitações, obviamente, de orçamento e de responsabilidade do ponto de vista fiscal, né, não fazer nada de forma desordenada e irresponsável, afinal de contas, isso aí causaria inflação, causaria desequilíbrio econômico e, em vez de corrigir o problema, só aumentaria, né? Mas é uma coisa que tem que ser feita para ontem, né? Emergência, tal como as vacinas, a questão do auxílio emergencial ele é fundamental, porque essa população que é direta ou indiretamente envolvida aí nas atividades, sobretudo de lazer, né? Restaurantes, bares, entretenimento, elas serão as últimas que vão retomar. E também envolve toda uma cadeia, né? Você não tem apenas lá o grande empresário que recebe grandes recursos, né? Grandes lucros aí nas atividades. Você tem ali o pequeno ambulante, você tem o pessoal envolvido lá, a equipe, né, de trabalho junto a esses segmentos. E grande parte dessa população ela não tem carteira assinada, né? Ela trabalha de forma sazonal e sem nenhum resguardo ou amparo do ponto de vista trabalhista legal. Então, o auxílio emergencial, dentre as alternativas, é que se mostra mais eficiente, né, porque ela consegue atender diretamente tais e tais pessoas. E com o nível de informatização que nós temos hoje, nos dias atuais, né, de maneira a diminuir cada vez mais o índice de desvios, etc. e tal. Não estou dizendo que não existe, óbvio que existe, né, mas estou falando do ponto de vista do montante gerado. Seria isso, né, eu faria enquanto gestor público, né, dentro das perspectivas. Não, eu estou falando isso, né? Estou falando isso porque muitas vezes a gente acha que não tem. Eu estava falando para o pessoal na semana passada sobre os tipos de políticas que podem ser adotadas no mercado, né? Então, tem a política monetária, tem a política cambial, né? Tem a política de crédito. Então, são tudo alternativas, né? Que o governo, no caso, pode se munir para poder tentar interferir e minimizar esses efeitos, né? Principalmente quando a gente tem efeitos de crise econômica, alta da inflação, elevação da taxa de juros, né? Então, tem uma série de medidas que podem ser adotadas. E aí, essa respondem, né, de curto prazo, né? Tem algumas que dá a resposta mais de curto prazo e outras que dão a resposta no longo prazo, mas que são medidas que dá para ser adotada para você, se não, pelo menos minimizar os efeitos. Eu não digo eliminar, porque realmente é muito complicado e cada setor responde de uma maneira diferente, né, a esse comportamento. Exatamente, né? E até porque o Estado individualmente, né, ele não tem de bancar, né, algumas políticas mais efetivas, né, acaba sendo
Como eu falei, pelo nosso ordenamento federativo, né, fiscal, onde a União é o maior arrecadador e concentra a maior parte das políticas públicas, acaba sendo de responsabilidade dela mesmo esses ajustes mais macroeconômicos, né? Lógico, pelo ponto de vista federativo e do ponto de vista econômico, que afinal de contas ela é que rege a nossa política fiscal, né? E as nossas políticas macroeconômicas. Então ela tem que arrecadar de estabilização, de equilíbrio monetário, né? Era isso. Alguém tem mais alguma pergunta para comentar? Eu só queria dar esse panorama mesmo para vocês, porque, como a gente fala, todos esses processos, ele repercutem muito, né? Os efeitos que acontecem na economia brasileira, ele repercute muito no dia a dia das organizações. Então, tudo isso que o professor Anderson pontuou vai atingir as organizações. Então, ela não tem muito o que fazer, né? Ela vai fazer o planejamento dela, ela vai começar agora a mudar, né, o seu paradigma. Tem organizações que aproveitaram esse cenário de instabilidade para investir mais no e-commerce, teve algumas que já adotaram outras abordagens para minimizar esses efeitos, né? Mas, assim, minimizar não significa eliminar. E sempre lembrando, né, que eu gosto muito de ressaltar, a crise, ela não é crise para todo mundo. Tem muita empresa que está aproveitando esse momento, né, de estabilidade para poder se sobressair. Então, tem muitas empresas que conseguem lucrar na crise, né, se reposicionar, mudar a forma com que está trabalhando, né, ou então começaram a abrir agora porque viram, identificaram uma nova oportunidade de negócio. Então, tem tudo isso, esse cenário que a organização ela se apresenta diante, que realmente ela precisa definir as suas estratégias, mas, claro, sempre buscando conhecer quais são esses indicadores, sempre buscando trazer essa informação para que aí sim ela utilize dessa informação para tentar sair desses efeitos o mais rápido possível. Então, se ninguém que tem mais nenhuma colocação ou alguém quer fazer algum comentário, vou liberar o professor Anderson, agradecer, Anderson, pela sua participação e dizer que muito obrigada, né? Eu acho que o pessoal ainda está meio se situando, né? A gente está na nossa terceira aula hoje, então ainda não entende muito bem como é que isso funciona, mas eu acho que já deu para eles terem uma visão, pelo menos que inicial, da complexidade que é trabalhar com todas essas informações. E como isso pode não ser tão fácil, né, de você estar pegando todo esse conjunto de dados e trazendo para a organização, que a gente sempre tem que fazer esse paralelo, né? Eu estava falando para os alunos que a gente fala muito, né, sobre dados contábeis, sobre dados financeiros, mas que o processo decisório ele é muito mais complexo, porque não envolve somente o dia a dia da empresa, mas todo o cenário no qual ela está inserida, né? Exato. E também eu já sou um pouco quanto pessimista, né, Nath? Fica difícil, né, até às vezes comentar diante do cenário alagoano, mas, assim, apesar dos indicadores não serem tão felizes, né, isso também mostra aí, da nossa área, né, de ciências sociais aplicadas, o trabalho que a gente tem, né, no nosso caso, como pesquisadores, né, o pessoal aí que vai para a área produtiva, então logo se formem, independente da área de atuação de vocês, né, se forem ficar aqui no nosso estado, entender como é que o estado está caracterizado e aí onde a gente pode atingir, né, quais são os gargalos que nós podemos atingir, né, óbvio, de forma bem geral, bem generalizada, que eu falei, mas eu acho importantíssimo na formação de um administrador, né, de um economista, de um contabilista, entender o Alagoas como ela é, né, porque muitas vezes nós somos bombardeados aí por informações, sobretudo no YouTube, na internet, né, e nós não entendemos aí o nosso próprio chão, né, o chão que a gente vive, que a gente nasceu, e aí é importantíssimo, né, ter essa oportunidade de entender Alagoas, né, entender como funciona, como ver onde está, para pensar onde ela pode chegar. Eu que agradeço, Nath, a oportunidade, é sempre bom falar um pouco sobre isso, e fico disponível aí para qualquer questionamento, qualquer pergunta aí, depois, né, chama o e-mail aqui no chat, se quiser falar alguma coisa, né, enfim, fica disponível pela própria professora aí, que tem meu contato. Tá bom, Anderson. Obrigada novamente, né? E quem quiser ter mais informações, às vezes, sobre conjuntura, não sentiu a vontade de perguntar aqui no chat, manda uma mensagem para o Anderson, que eu tenho certeza que ele responde prontamente, né? Sempre que possível.
Obrigada, Anderson. E aí eu vou terminar, né, esse momento, né, de análise de conjuntura, só para vocês entenderem, né, como é que funciona, para a gente poder entrar no nosso assunto de hoje. Então, professor Anderson, muito obrigada, está liberado aí para continuar fazendo as suas atividades, que eu Tchauzinho. sei que não são poucas. Obrigado. Abraço. Tá bom. Abração. Então, vamos lá, pessoal. Olha, então, o intuito da palestra era só situar vocês mesmo, assim, porque a gente falou na aula passada que é complicado, que não é tão simples, que a organização, por mais informações que ela tenha dentro do seu ambiente interno, a complexidade é ainda maior. E aí, principalmente nesse cenário que a gente está, então, a maioria das informações que a gente não tem como prever o futuro, né? Se tivesse como prever o futuro, seria ótimo, e o processo dentro da empresa seria muito mais simples. E aí, o que as organizações elas fazem? Para ela tomar suas decisões, ela utiliza dados históricos. Então, é o passado dela, a média de vendas que elas tiveram, a média de custos que elas tiveram, tudo isso são informações que eles utilizam para prever o futuro, para prever qual é a projeção de receita, para prever quanto é que ele espera ter de custo, para aí sim ele começar a estruturar a sua empresa, a pensar em novos investimentos, a pensar em novos financiamentos, tudo isso informações de longo prazo. Mas aí, justamente porque ela não tem essa certeza de futuro, ela tem esses dados, ela toma sua decisão com base em dados históricos, é que é importante você fazer esse tipo de análise. A gente está diante de uma situação que não era prevista, né? A pandemia está perdurando mais tempo do que era esperada, mas as organizações elas precisam estar tentando se projetar para ver como é que elas vão fazer. Não é à toa, né, que várias organizações, várias empresas quebraram nesse momento de pandemia. Por quê? Porque era uma situação que não era prevista, não sabia quanto tempo ia perdurar. E, como eu falei, precisa realmente as organizações terem um plano B, as organizações que vão se manter, né, as organizações que têm um plano realmente para sair desse momento, tentar mudar a sua perspectiva de ver como é que vai reagir diante dessa nova onda, né, que está se perpassando. Então, era esse momento que a gente, para fechar com o que a gente estava discutindo na aula passada. E aí, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado de futuros. Como é que funciona, né? Eu não sei se alguém já ouviu falar sobre o mercado de futuros. Se alguém já ouviu falar de mercado de futuros, por favor, avise agora, né? Coloquem aí se já escutaram esse termo antes de eu estar mencionando aqui na disciplina, se você já tinha ouvido falar. Alguém já tinha escutado falar sobre o mercado de futuros? Pessoal, respondam só para saber que vocês estão acordados aí. Eu, professora. Eu quem? Arthur? Arthur. Ah. Já ouvi sobre o termo, mas não conheço, sim, mas não faço a menor ideia do que seja. Tá. Muita gente já deve ter ouvido falar sobre o mercado de futuros, principalmente quem acorda, né, cedo nos finais de semana, ou já teve interesse de assistir aquele Globo Rural. O Globo Rural, querendo ou não, fala muito sobre o mercado de futuros. Então, sempre que vocês escutaram lá falar no Globo Rural sobre preço do boi gordo, o preço do feijão, o preço da soja, tudo isso, esse preço que eles vão comunicando ao longo do Globo Rural, é o mercado de futuros. Então, todas essas informações que eles vão repassando, olha, o preço do boi gordo está tanto, o preço da soja está tanto, o preço não sei o quê, de certo modo, ele está ali externalizando, ele está passando para os interessados, né, para quem trabalha com isso na área, qual é essas informações do mercado internacional sobre aquela precificação dessas mercadorias. Por quê? Aí eu coloquei aí, o que é o mercado de futuros? Então, o mercado de futuros vai ser a proteção dos agentes econômicos contra oscilações futuras dos preços dos ativos. Então, para isso, compradores e vendedores fixam na data de negociação os preços dos ativos com vencimentos em datas futuras. Professora, não entendi nada, está muito complexo aí. Então, o que é isso é feito? Então, é um mercado, né? É um mercado como o mercado de ações, né? Só que aí eles fixaram essas commodities. Então, são uma série de commodities que são comercializadas dentro desse mercado de futuros. Como a incerteza era muito grande, né? De como é que vai estar, eu comecei a produzir, principalmente quem vai estar lá com soja, café, esse tipo, feijão, com esse tipo de produtos. Então, esse mercado, ele funciona justamente para você fixar o preço naquela data, né, naquela data que é estabelecida para fechar o contrato, né, entre vendedor e comprador. Então, nesse mercado, né, de futuros, eles vão ter datas pré-fixadas ou datas fixadas
nesses contratos. Então, é uma forma, né, que foi feito, né, os contratos, né, são reajustados diariamente, e aí por isso que tem essa informação, o preço está X hoje, o preço está X mais um amanhã, e assim vai havendo essas oscilações desse mercado. Eu não sei se vocês lembram, né, mas acho que vocês devem ter visto lá nos livros de história, que principalmente naquela época do café, né, de daquela região do Sudeste, que tinha todas aquelas operações, a proteção do café se dava pelo governo comprando a mercadoria excedente para tentar fixar o preço desse produto, desse insumo. Vocês lembram disso lá na história? Da política do café com leite que tinha lá entre Minas Gerais, né, São Paulo. Estão lembrados disso? Então, o excedente da mercadoria, né, para poder fixar o preço, quem comprava, o governo comprava esse tipo de mercadoria. Hoje, né, isso não é feito claramente, não pode ser feito isso, porque tem uma série de medidas, né, tem dummy, você não pode estar injetando, né, subsídios, né, na sua produção agrícola como forma de manter o preço, porque isso é considerado prática irregular dentro do mercado internacional, né, esse incentivo que pode ser feito dado pelo governo. Mas ainda tem umas políticas mais leves, entendeu? Aqui a Alagoas adota também isso para poder ter uma política de preço mínimo para o pessoal de batalha, que trabalha muito com a produção de leite, para que o leite sinta sempre atrativo. E aí, dentro de uma ótica maior, é que a gente tem esse mercado de futuros. É uma forma de você fixar o preço dessa mercadoria para que os produtores, quando já vão comercializar esse produto, antes mesmo do seu processo de produção, ele já sabe quanto é que ele pretende receber por essa saca, por esses produtos que estão sendo ali comercializados. Deu para entender, de grosso modo, como é que funciona o mercado de futuros? Vocês conseguiram entender? Sim, professora, de forma grosseira. Entendeu? Aí eu também vou passar para vocês um textozinho, né? E aí ele fala muito, né, desse mercado de futuros, né, e aí ele cita até um exemplo, né, que para vocês entenderem um pouco melhor. Então, imagine uma loja com inúmeros vendedores e produtos. Você entra nesse lugar e pode comprar o que quiser, em diferentes quantidades. É como funciona o mercado de futuros. Então, é uma loja com vários vendedores, vendendo diversidade de mercadorias, e aí, diferentes quantidades você pode comprar, posso comprar 1 tonelada de feijão, posso comprar 1,5 toneladas de arroz e assim sucessivamente. Mais do que isso, você pode acompanhar as mudanças nos preços e vender o que comprou por um preço maior e assim ganhar dinheiro. Porque eu posso fechar um contrato, né, para um vendedor especificamente, por exemplo, vou citar um exemplo, né? O Arthur, ele vende café. E eu tenho interesse em comprar a mercadoria do Arthur. Então, a gente fecha um contrato, né, colocando que aquele preço daquele produto hoje, sei lá, R$ 50 por saca. Então, eu fechei com o Arthur R$ 50 por saca naquela data. Então, hoje, dia 8 de março. Quando chegar lá, eu tenho um contrato. Então, o Arthur vai me vender aquelas sacas pelos R$ 50. Só que com o passar do tempo, com o passar dos meses, né, com o passar da produção, acontece algum problema, né, de estiagem em determinada região e há um salto, né, no preço dessa mercadoria. Por quê? Porque existe menos oferta no mercado, né, a demanda continua muito e aí o que aconteceu? Teve uma elevação de preços. Então, o meu contrato que eu tinha fechado com o Arthur de R$ 50, hoje o preço daquela mercadoria saiu de 50 para 70. Então, se eu quiser, eu posso vender os meus contratos, né, o contrato que eu comprei lá com o Arthur, dizendo que eu ia comprar tantas sacas a R$ 50, eu posso vender para uma outra pessoa, ganhando essa diferença, entre 50 que eu tinha para pagar o Arthur, para 70, que é o que eu vou comercializar agora, entendeu? Então, eu posso fazer até isso, comercializar contratos, além daquele produto X, que é o café que eu comprei lá do Arthur, né, na data de 8/3. E agora, conseguiram ficou ainda mais claro? Então, eu posso comprar um contrato, comprei um contrato, dia 8/3, deixa eu botar só aqui, R$ 50, preço da saca. Preço da saca de café, coloquei lá no chat, só para vocês acompanharem. Então, comprei um contrato, fechei um contrato com o Arthur, dia 8/3, R$ 50 o preço da saca de café, e aí ele vai me vender, sei lá, 1 tonelada. 1 tonelada.
comprei a R$50. Só que aí, isso aí eu comprei lá no começo da produção de café do Arthur. Então, muita coisa ainda vai acontecer até ele me entregar essas sacas de café. Então, isso aí foi logo lá no comecinho, quando ele começou a produzir. Ainda não é já com produto final, não é com produto pronto. Quando passar os meses, chegou em agosto, né, que eu vou estar lá recebendo essas sacas de café, que foi mais ou menos o acordo que eu tinha combinado com o Arthur. A saca de café ela já não vale mais R$50. Ela se valorizou em decorrência de N motivos, mas vamos colocar que um dos produtores de café também, além do Brasil, seria a Índia, e ainda teve algum problema que ela não vai conseguir entregar as sacas de café que ela tinha combinado, que ela conseguiria normalmente entregar. Então, isso teve uma elevação, porque agora há escassez desse produto disponível no mercado. Então, a saca que valia R$50, ela foi atualizada, e agora ela vale... Em agosto, a saca vale R$70. Então, o que é que eu vou fazer? Eu posso estar colocando no mercado aquele meu contrato que eu fechei lá com a Arthur. Vou chegar lá nesse mercado de futuros e vou dizer, olha, eu tenho um contrato, que eu comprei café lá atrás, a R$50, 1 tonelada. Então, tem alguém aí nesse mercado que está disponível a pagar R$70 por 1 tonelada de café, e aí eu posso estar comercializando esses contratos. Ficou claro? Isso quando eu tenho um aumento, Tem um aumento do preço do café. Mas eu também poderia ter o contrário. Eu poderia chegar, ao invés, de ter a saca a R$70, vamos supor que esse produto, quando chegasse em agosto, ele se desvalorizasse. Então, olha, teve uma safra recorde na Índia, eles eram para produzir 1 bilhão, eles conseguiram produzir 1 trilhão de café. Então, eu estou com uma oferta muito maior que a demanda. O que é que acontece? O meu contrato, que valia, que eu tinha comprado R$50, agora ele vale R$40. Entendeu? Tatiana, eu não estou comercializando mais com o Arthur, eu estou colocando esse contrato lá dentro do mercado de futuros. Então, você mesmo poderia querer comprar o meu contrato. Eu estou comercializando e vendendo o seu contrato. Quando você comprar esse meu contrato, o Arthur agora ele tem que pagar a você essas sacas de café. Entendeu? Não é ilegal. Isso aí é mercado, a gente está comercializando os contratos. O que vai ser ilegal, que na verdade assim é uma prática que não deve ser estimulado, é você, que a gente vai falar daqui a pouco. É isso aqui, ó. Ganhos com movimentos de preços futuros, obter ganhos decorrentes de distorções de preço. Entendeu? Lembrando que tudo isso pode acontecer, então, informação incompleta. O que eu não posso ter é informação privilegiada. Então, isso tanto para o mercado de futuros quanto no mercado de ações, Eu não sei se for só abrindo parênteses no mercado acionário, semana passada aconteceu, uma informação privilegiada sobre ações da Petrobras. Então, teve gente ganhando, um valor muito alto, com informação que saiu que ia haver alteração dentro da presidência. Então, dentro de horas, a reunião foi decidida, dentro de horas as pessoas souberam daquela informação e começaram a comprar e vender ações. Isso não pode acontecer. Então, o mercado ele tem que fluir por ele mesmo. O que está acontecendo no nosso caso aqui do mercado de futuros problemas ambientais, que levaram e resultaram em aumento ou diminuição da produção daqueles itens. Então, isso não tem como controlar. Eu posso ter uma safra recorde, que já às vezes vocês verem também isso sendo divulgado, tem uma safra recorde de soja, então tem safra recorde de não sei de quê. Então, teve safra recorde, mais produtos disponíveis no mercado. Mais produtos disponíveis no mercado, mesma demanda, com oferta maior, o preço vai ter que diminuir. E aí, quando eu tenho escassez desse produto, demanda continua a mesma, com menos produtos, e eu aumento o preço para poder atender essa demanda. Então, isso é comportamento regular da economia. E aí, eu vou utilizar esse meu contrato que eu comprei, que eu fechei com aquela data, para estar ali ou ganhando dinheiro, porque o contrato pode fechar no prazo dele valendo mais, ou perdendo dinheiro, porque o contrato já está desvalorizado. Dúvidas, pessoal, até o momento? Alguém não conseguiu entender? Então, esse mercado, ele é bastante organizado. Então, tudo é negociado com rapidez, muita transparência. Ele também a Comissão de Valores Mobiliários, que a gente falou lá, ele também regula esse mercado, ele também analisa como é que está sendo as operações aí, também dentro desse mercado, para que ele não ocorra a revalia.
Só lembrando que, como são produtos, são commodities, ele é ditado, esse preço é ditado pelo comércio internacional. É por isso que muitas vezes você vê, olha, o preço do petróleo subiu, o preço do petróleo caiu, e aí isso vai ser comercializado lá no mercado de futuros. E esse preço é ditado pelo comércio internacional. A mesma coisa do petróleo é com os outros produtos que a gente estava citando até agora, com esses derivativos. Então, a gente pode comercializar nesse tipo de produtos, milho, café, né, o boi gordo, soja. Então, tem uma série de produtos, né, que poderiam estar comercializando dentro disso. Então, a maioria das vezes são produtos, né, são commodities que são comercializados nesse tipo de mercado. Então, quais são as vantagens, né? Quais são as vantagens? Por que se faz mercado de futuros? Por que se trabalha com mercado de futuros? Então, o principal benefício é a garantia de preços futuros para os ativos. Segundo ponto, criação de defesas contra variações adversas de preço, melhoria da gestão de risco e realização de negócio de porte com volume pequeno de capital e nível conhecido de risco. Porque a gente está sempre falando dos contratos, mas você imagine você como produtor rural. Então, você tem uma fazenda, você está ali produzindo a soja, e você teve uma série de custos iniciais. Você tem o custo, né, com a mão de obra, você tem o custo com a própria sementes, você tem o custo com irrigação, você tem custos diretos e indiretos variados dentro do seu processo produtivo, mas de manutenção daquela soja e depende se ela não for orgânica, você vai estar injetando lá produtos tóxicos, mas assim, se forem liberados, logicamente, né? Mas tem todo um processo também de gastos também, tem maquinário que você pode estar colocando. Então, é uma série de custos que o produtor rural, ele já começa a gastar. Então, desde que ele está ali produzindo, ele vai ter um gasto inicial dele. E aí, ele tem esse custo inicial que ele precisa pagar. Porque se ele não tivesse um contrato, né, já estabelecido de quanto é que ele vai receber naquele momento, se os preços oscilassem muito, a maioria dos produtores já teriam quebrado. Então, isso é uma forma de você estar tentando dar garantias para esse produtor. Então, dar um respaldo para ele, para que ele produza, né, sua mercadoria com segurança, já sabendo, no final da colheita, quanto é que ele vai receber por aquela produção daquela mercadoria. Então, por isso que ele garante, né, os preços futuros. Então, ele começou a produzir hoje, ele já sabe quanto é que ele vai receber ao final da sua produção. Então, cria defesas contra variações adversas de preço. Por quê? Porque se ele fechou o contrato agora, ele já vai saber, né, independente do que aconteça lá no cenário, quanto ele vai receber lá no futuro. E isso facilita muito esse processo de a produção. E é por isso que, às vezes, até no próprio Globo Rural, ele mostra, né, alguns produtores, às vezes, desesperados, porque perderam toda a colheita, né, e aí muitos fazem seguros também para produzir, para tentar segurar, né, com que esses fatos aconteçam, mas ele já sabe quanto é que ele vai receber, né, por aquilo ali. Então, ele melhoria na gestão de risco também, porque isso faz com que o produtor rural, ele tenha uma segurança sobre isso, e realização de negócio de porte com volume pequeno, porque aí eu não preciso ser um fazendeiro produzindo 1 tonelada, eu posso produzir meia tonelada e colocar lá no mercado de futuros. Não tem uma tonelada definida, não tem um tamanho, né, um volume definido para estar comercializando nesse mercado. Ok, alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Lá no livro do Migliorini, né, para quem está com esse livro, não sei se eu falei logo de cara, mas tem o livro do Migliorini, ele tem a bandeira do Brasil. É um livro que tem lá, tem disponível até na internet, né? Ele é um livro antigo, né, mas ele traz 2 exemplos sobre como é que funciona esse mercado de futuros, né, 2 exemplos de cálculo, né, mostrando se o preço, eu fechei o contrato agora e o preço está valendo mais do que era esperado, o quanto é que eu vou receber por essa diferença, e, no caso, se o contrato fechou abaixo do que era esperado, quanto é que eu vou receber por esse contrato também. Tem esses 2 exemplozinhos para quem tiver interesse, dá uma olhada lá, porque ele explica em forma de cálculo também como é que isso é contabilizado dentro do mercado de futuros. E aí tem também os principais participantes. Então, quem são as pessoas que participam ali desse mercado de futuros, né? Eu tenho o ED, que é o agente que tem como objetivo proteger-se das oscilações de preço, e aí ele atua justamente, né, que aí vocês vão ver, contratos efeitos, contratos de ED, que aí eles são os agentes que têm, eles protegem, né, eles fecham o contrato justamente para
se proteger dessas oscilações. Eu tenho o especulador, que é o investidor que tem como objetivo realizar ganhos com os movimentos de preço futuro. Então, eu também faço aquela análise de mercado, aquela análise daqueles produtos. Quais são os produtos que têm maior perspectiva de crescimento? Eu olho lá, tem muito produtor de soja, tem muito produtor de café, de milho, como é que está isso no comércio internacional? Então, eu começo comprando contratos agora, pensando na perspectiva de aumento de preço futuro. Então, eu faço, o especulador, ele vai trabalhar em cima disso. E tem o arbitrador, que é participante cuja atividade consiste em obter ganhos decorrentes de distorções de preço entre os mercados e obter vantagem. E o que seria, qual é a diferença desse especulador e desse arbitrador? Alguém sabe? Sim, Stephanie, é parecido com os títulos pré-fixados mesmo, entendeu? Ele é quase no mesmo intuito, né, dos títulos públicos pré-fixados, né, só que aí que os títulos públicos, ele é lastreado em função da dívida pública, aqui ele é lastreado em função de mercadorias, de produtos de commodities. E aí, pessoal? Qual a diferença entre especulador e arbitrador? Dá 5 minutos para vocês consultarem aí a internet e trazer essa informação aqui, entendeu? Que agora vocês não têm mais a desculpa aqui na sala de aula, vocês dizem, professora, não tenho como, a internet está ruim, mas agora está todo mundo aqui em casa, então dá para vocês fazerem essa consulta e trazer essa informação aqui, né? Para vocês participarem também da aula. Então, veja aí a diferença entre especulador e arbitrador no mercado de futuros, né? Então, eu disse aqui como é que funciona cada um dos dois, mas qual é a diferença aqui entre o arbitrador e o especulador? E aí, ninguém? Professora, Oi. não tem nada a ver com essa pergunta, mas eu queria saber se tem como na próxima aula você começar um pouquinho mais cedo, porque está passando do horário e a gente tem outras disciplinas também. E aí, por exemplo, agora mesmo está tendo a sua aula e está tendo outra disciplina que eu pago que começou no horário de 10h10. Aí eu queria saber se tem como você começar um pouquinho mais cedo na semana que vem. Mas, Isabela, no horário, essa minha disciplina vai até que horas? Eu acredito que seja até 10h10, não? Não, essa disciplina, elas são 4 horas. Ela é uma disciplina de 80 horas. Então, eu já estou terminando mais cedo ela. Ela é para ir até meio... Ela é para ir até meio-dia. Ah, sim, entendi. Desculpe, então, professora. Nada. Entendeu? Depois dê uma olhadinha só para vocês confirmarem se não é isso. Então, geralmente, ela começa às 8h20, se eu não me engano, e vai até às 12 horas. Não é isso, Diogo? Até às 12, exatamente, é isso. Eu que estou terminando ela um pouco mais cedo, eu termino ela às 11 horas, então eu começo ela às 9, né, para dar um tempo a vocês, e termino ela antes também, justamente para a gente não ir até meio-dia. Se você está com esse choque, é porque as duas estão chocando, não é por causa da disciplina em si. Tranquilo? Dê uma olhadinha depois lá, só para você checar se é, não, tudo bem. Entendeu? Acontece isso com a disciplina que eu dou, por exemplo, amanhã, que é treino de pesquisa. A disciplina é só de 1h40, então eu já começo um pouco mais tarde, mas aí nela, tudo bem, se isso acontecer. Mas aqui amanhã é toda minha. Sempre foi assim. De FO são 80 horas. Então, eu estou tranquila com o horário. Só veja aí para você não perder lá a outra disciplina. Mas hoje eu vou até terminar mais cedo hoje. Só quero fechar isso com o mercado de futuros para vocês, para a gente terminar esse primeiro momento. Enquanto eu fico lá ainda esperando, né, alguém falar aqui sobre especulador e arbitrador, vou dar meio ponto para ver se vocês estimulam vocês para quem
explicar a diferença entre especulador e arbitrador primeiro. Pessoal, só lembrando que já... Oi? Alguém quer falar? Eu ia falar a diferença. Não sei quem é, pode falar. Tatiana. A diferença é que o arbitrador, ele quer ganhar lucros, mas sem assumir riscos, diferente do especulador. O especulador, ele lucra justamente com a variação de preços, entre ganhar e perder. Exatamente, é isso mesmo, Tatiane. Meio pontinho aí para você. Eba! E é raro, viu, Tatiana, eu dar esses meio pontinhos. Então, Eita, que coisa boa. Presente de Dia das Mulheres, né? De exatamente. Então, é justamente isso. O especulador, ele já lucra em cima do risco, né, associado ao fechamento dos contratos. Enquanto o arbitrador, né, ele vai ter esses ganhos decorrentes de distorções que o mercado está passando para ele, né, de que o mercado não fechou o preço correto, ou não foi passado, né, analisando todos os riscos associados. Já o especulador, não. O especulador, ele está comprando, às vezes, aquela mercadoria ou aquele insumo porque ele quer trabalhar em cima disso, ou tentar comprar muitos contratos para dizer que está sendo aquela mercadoria muito procurada, quando, na verdade, não está. Então, existe essa pequena diferença entre o especulador e o arbitrador. Então, o especulador está envolvendo muito com a gestão de risco, né, trabalha com a questão de risco, e ele faz toda a sua movimentação financeira baseada nesse processo. Já o arbitrador não, é nas próprias distorções que o mercado de futuros pode oferecer para esse tipo de negócio. Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida sobre o mercado de futuros? Entendeu? Aí lá, se vocês repararem, lá no AVA, né, eu coloquei um vídeo também falando sobre mercado de futuros. Então, é um vídeo de 6 minutos, né, falando sobre como funciona esse mercado de futuros, o que é, como ele é trabalhado. Eu também coloquei 3 artigos, né, que falam da análise do perfil dos fundos de renda fixa do mercado de trabalho brasileiro, análise de desempenho de fundos em investimento de renda fixa e renda variável, né, análise de comparação de desempenho de diferentes investimentos de renda fixa e variável. Só lembrando que o mercado de futuros é um investimento de renda fixa ou investimento de renda variável? Renda variável, né? Renda variável, porque se ele é ditado pelo mercado internacional, a gente não sabe no fechamento daquele contrato, né? Apesar de eu fixar aquele contrato naquele prazo, quando eu for vender ou obter, né, ou finalizar aquele contrato, posso gerar renda, né, porque se o preço estiver maior, ou eu posso ter uma distorção, né, desse contrato também, quando eu tenho o preço da mercadoria, ele diminuiu. Então, tudo isso é gerado pelo mercado de futuros. Dúvidas, pessoal? Então, para quem ainda tem dúvidas, dê uma olhadinha lá no outro vídeo que tem lá no AVA. Então, eu já coloquei, eu vi que muita gente já está respondendo, né, aos fóruns, mas se atentem em responder aos fóruns, dentro do prazo também. Tem uma tarefa que eu já coloquei também, falando, né, sobre mercado financeiro. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, eu recebi algumas dúvidas sobre mercado financeiro, sobre a tarefa, né, mas até agora só uma pessoa enviou essa tarefa, né. Eu acho que eu vou abrir ela para dar um prazinho um pouquinho maior para vocês, mas só explicando como é que funciona essa tarefa. Eu pedi um mapa conceitual, né? Então, é um mapa conceitual para vocês estabelecerem, criar esse mapa conceitual, mostrando como é que funciona esse mercado financeiro. Então, quem são os agentes? Eu já listei lá que tem os agentes, né? Que tem os agentes superavitários, os agentes deficitários. Como é que eles trocam essas informações? Onde entra o governo aí? Onde entra as organizações? Então, é só para vocês estabelecerem como é feito esse mapeamento. Então, vocês vão mapear como é o mercado financeiro brasileiro, né? Governo, sociedade, empresas, e aí estabelecer essas relações em um mapa. É isso que eu quero. Então, eu coloquei lá 2 vídeos, né? Foi 3 vídeos mostrando como é que vocês podem criar um mapa conceitual, e a ferramenta é gratuita, né? O CPM Map Tools, ele é gratuito, então vocês não vão ter problema, né, se assistirem o vídeo. Ele é bem intuitivo, é bem fácil de fazer, mas só precisa saber quem são os agentes. Então, inclusive, vocês podem colocar lá, diferenciando. A gente falou que dentro dos mercados eu tenho o mercado financeiro,
mas eu também tenho um tipo de política cambial, monetária. Aí, dentro desse mercado, eu tenho o mercado acionário, eu tenho o mercado de futuro, e como todos eles vão funcionar. Então, é só vocês fazerem como é que funcionam essas relações. É importante, pessoal, se vocês observarem, que a prova só vai valer 5 pontos. O restante da nota de vocês vão ser obtida por essas tarefas, por essas atividades que estão sendo realizadas lá na plataforma, lá no AVA. Então, tem atividades de fórum, tem essa atividade, eu vou colocar uma outra no próximo assunto que a gente vai começar na próxima semana, né, que é risco e retorno. Então, se vocês não acompanharem e não tiverem cumprindo os prazos das atividades, o máximo que vocês vão conseguir tirar é 5. Entendeu? Então, já vão ter que fazer a reavaliação da B1, certo? Então, não se prendam a isso, porque vocês estão tendo uma oportunidade que muitas vezes eu tinha colocado o prazo 14 de março, então tá ok, ainda tá no prazo aqui, ainda tá no prazo, tem até dia 8, então tem até o dia 14 para vocês estarem enviando o mapa conceitual. Então, não deixe para fazer no último momento. O que eu ia falar é que, geralmente, se vocês perguntarem aos outros alunos que pagaram gestão financeira, né, comigo, eu não costumo pontuar muito nessas atividades, nas atividades em sala de aula, porque eu acho ainda, né, que é uma das obrigações de vocês no dia a dia, né, de vocês estarem realizando essas tarefas que eu estou postando como forma de obter mais conhecimento. Então, vocês estarem com conhecimento, melhorando, realizando essas atividades. Só que para o período